Hoje, nessa ocasião, eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão baseada no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, dos versos 13 ao 34. Caso você não tenha trazido a sua Bíblia, não há nenhum inconveniente, você pode acompanhar a leitura aqui no telão. Eu acredito que esse é um dos textos muito conhecidos por todos, e eu gostaria de fazer essa leitura. Acompanhe por gentileza a partir do verso 13. Diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que vendados, fechados, para que não o conhecessem. E então Jesus lhes disse: Que palavras são essas, caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Respondendo um deles, cujo nome era Cleofas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E lhes perguntou: Quais? Eles então lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem perfeito, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel, mas agora, sobre tudo isso, já é o terceiro dia desde que todas essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, tal como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. E ele lhes disse: Ó nécios, tardios de coração para crer tudo que os profetas lhes disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Começando então por Moisés e passando por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como quem iria para mais longe. E eles então o constrangeram, dizendo: Fica conosco, já é tarde, já declina o dia. E então Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, ele o abençoou, partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu diante dos seus olhos. E diziam um ao outro: Porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho ele nos falava e quando nos abria as sagradas Escrituras? E então, na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam ali congregados os 11, os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Palavra do Senhor. Amém e amém. Quantos aqui conheciam esse texto? Levante a sua mão, por gentileza. Eu imagino que, se esse não é um texto conhecido por todos, ao menos a grande maioria, e esse texto nos fala de uma jornada muito interessante de dois discípulos num caminho chamado Emaús. Dois discípulos caminhavam por este caminho de Emaús, saindo de Jerusalém, justamente num domingo como esse, no domingo de ressurreição. O texto nos fala que eles estão a caminho, mas atenção, esse não é um passeio. Não é um caminho de alegria, é uma trajetória de angústia. Esse caminho não é um passeio fã. Esse caminho é um caminho que demonstra a desilusão. É o caminho que qualquer coração faz quando a esperança morre. Pois é exatamente assim que eles se sentiam. Desnorteados, desesperançados. Eles estão fazendo esse caminho com o coração consternado, cheio de desalento. E não poderia ser diferente? E por que não? Porque a história para eles parecia ter acabado na sexta-feira.
Não poderia ter outro sentimento no coração desses dois que percorriam Emaús, se não fosse exatamente essa tristeza e agonia profunda? Afinal de contas, todas as expectativas messiânicas que eles tinham nutrido ao longo de todos os anos ao lado de Jesus parecia ter o seu fim exatamente na entrada de Jerusalém. E eles que pensaram e ousaram acreditar que Jesus era o tal, eles acreditaram por muito tempo que Jesus instauraria um reino físico poderoso e que destruiria as forças romanas. A expectativa desses dois discípulos, assim como outros, era de que o reino de Jesus seria imediato e visível. Eles sonhavam com libertação política. Eles sonhavam com a destruição do Império Romano. Quando Jesus entra num domingo antes, a expectativa deles é: ele vai virar a mesa, ele vai virar o jogo. Vai chegar para César e dizer: acabou a farra. Ninguém brinca mais aqui. Estou aqui para reinar. Essa era a expectativa deles. Tanto é que no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, ainda vai dizer que alguns discípulos discutiam entre si para saber quem se sentaria ao lado, à direita de Jesus, quando ele instaurasse o seu reino. Eles não tinham entendido plenamente, achavam que a coisa era real e que Jesus ia chegar agora em Jerusalém dizendo: agora quem reina aqui sou eu, acabou a bagunça romana. Mas o que é que eles viram? Ao invés de uma coroa de ouro, Jesus foi crucificado e recebeu uma coroa de espinhos. Ao invés de um cetro de rei nas mãos, ele recebe cravos. Ao invés de aplausos, o escárnio da multidão. Ao invés de um trono, uma cruz, designada para malfeitores, gente da pior classe. Particularmente, eu tenho uma leve impressão de que mesmo ao ver Jesus na cruz, esses discípulos ainda tinham uma leve esperança de que alguma coisa sobrenatural ia acontecer. Talvez eles estivessem olhando e dizendo: não, pera lá, ele está crucificado, mas fica olhando, daqui a pouco vai sair um rojão dos céus, um trovão, ou alguma coisa, uma miríade de anjos, vão resgatar, a terra vai tremer, alguma coisa vai acontecer, fica olhando. As horas vão se passando, para a tristeza deles, diante dos olhos desses discípulos e de toda a multidão, se acerca um soldado romano, uma lança, e o fere, trapassando a lança, não mais para matá-lo, para certificar-se de que ele está morto. Já não havia mais dor. A constatação é anunciada: esse já era. E agora o medo se instala no coração dos discípulos. Afinal de contas, se conseguiram fazer isso com o nosso Senhor, imagina o que não podem fazer com a gente. Um a um começa a sair. Naquela mesma sexta, naquela mesma tarde, o corpo de Jesus é baixado da cruz, é enrolado em faixas, como se fazia, é levado para um sepulcro, ali perto, escavado numa rocha. E agora já é o domingo pela manhã, silêncio total. Ninguém mais ousa falar alguma coisa. Esses dois discípulos estão quietinhos, saindo às pressas, com medo, pelo caminho chamado Emaús. 11 quilômetros, mais ou menos, eles estão conversando um com o outro. Cleopas é o nome de um, o outro a Bíblia não dá o nome. Como se parecesse sugerir uma lacuna para que cada um de nós pudéssemos pôr o nosso próprio nome. Esse é o nosso caminho. Eles estão conversando um com o outro. Rapaz, que decepção, hein? Não era nada do que a gente pensava. E é nesse momento que diz a palavra que o Cristo ressuscitado, sem que eles soubessem, aparece do nada atrás deles. Cristo ressuscitado agora se mete como um estranho no meio da conversa e pergunta a eles: ei, vocês dois, o que vocês estão falando? E o texto diz que agora eles olham para Jesus como se fosse um alienado e falam assim: eres tu o único entre nós aqui que não sabe dos últimos acontecimentos? Jesus parece gostar da brincadeira e de forma muito lúdica disse: não, do que vocês estão falando? E nesse momento eles começam a dizer: ele que era profeta poderoso em palavras diante de Deus e dos homens,
E como os malfeitores acabaram com ele, estamos sem esperança. Eles destruíram o nosso sonho. Nesse momento, Jesus diz: honestos e tardios de coração. Não convinha que ele padecesse todas essas coisas? Já não estava tudo previsto? Então diz a palavra que Jesus, começando por Moisés, isso é pelo Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, começou a falar aquilo que dele se achava nas Escrituras. E logo passando para todos os profetas, Daniel, Isaías, Ezequiel, começou a falar aquilo que se achava de Jesus. O caminho continua, mas eles estão ouvindo que agora alguma coisa vai acontecendo. Eles vão caminhando, ouvindo esse estranho ao lado deles, até que eles chegam no destino, na cidade da aldeia de Emaús, e Jesus faz como que vai embora, e eles insistem dizendo: não, meu Senhor, por favor, fica com a gente, vou passar um cafezinho quentinho, fica aqui com a gente. Não vai embora agora, não. Entra, ceia conosco. Jesus entra, parte o pão. E ao partir o pão, o coração desses homens estão explodindo, ardendo em paixão. E quando eles comem e abrem os olhos, Jesus já não está mais lá. E então eles olham para um outro e diziam: não é verdade que quando ele falava com a gente pelo caminho, o tempo todo era ele? Nosso coração não estava queimando durante todo esse percurso? E diz o texto que imediatamente eles saem e voltam para Jerusalém para se encontrar com os outros que ainda estavam por ali, dizendo: verdadeiramente, o nosso Rei ressuscitou. Haveria muita coisa para eu compartilhar com vocês nessa noite. Sem dúvida, esse não é apenas um texto, mas uma história que mexe com a alma da gente. E dentre essas muitas coisas que eu poderia compartilhar aqui com vocês, há 3 que me saltam aos olhos. E tem a ver com 3 dádivas que somente o Cristo ressuscitado pode conferir àqueles a quem Ele ama. De modo que hoje a minha proposta para essa mensagem e sermão de Páscoa é olhar para essas 3 dádivas que o Cristo ressuscitado concede a cada um daqueles a quem Ele ama. Não há nenhum poder que possa oferecer isso, nenhum sistema político, religioso que possa produzir, nenhum esforço humano que poderia fabricar. Mas o Cristo ressuscitado, sim, pode oferecer isso para cada um de nós. E essas 3 dádivas, a primeira delas é ser encontrado pela graça no meio do nosso caminho. A primeira dádiva que o Cristo concede é ser encontrado pela graça no meio do seu caminho. E nesse sentido, isso me leva a pensar que pouco importa o caminho físico que a gente percorra na vida. Tanto faz se é o caminho da 280, a Highway 101, não importa se é o caminho de um transatlântico, Key West, Bahamas. Não importa se o caminho é uma ponte aérea São Paulo, Rio de Janeiro, não importa se é um caminho de areia ou de chão batido de terra, não importa se o caminho é simples, pouco importa a localização, as coordenadas geográficas, a latitude e a longitude, nada disso é essencial. O essencial é que seja qual for esse caminho, um dia a graça te encontre. Aleluia. Pode ser na casa, pode ser fora da casa, no estado onde nasceu, fora do estado, fora do país. A maior dádiva é ser encontrado por aquele que é chamado em João de o caminho, com C maiúsculo. João 14 diz: é o caminho me encontrando no meu caminho, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não há nenhuma concessão maior do que essa, não há nenhuma outorga, não há nenhuma benesse maior do que ser encontrado pelo caminho, no nosso caminho. Amém. Não há nenhum presente maior do que esse, isso sim é essencial. E sabe por que é dádiva? Porque sem encontro, o nosso caminho sempre será caminho de morte, de perdição. Porque sem esse encontro com a graça de Cristo, o nosso caminho, por mais interessante que pareça aos nossos olhos, serão sempre caminhos sem fim, tortuosos por natureza, cheios de angústia, depressão, frustração. E é por isso mesmo que o encontro, essa topada com a graça, muda toda a minha vida. Muda o significado, o propósito, o sentido, o ânimo,
muda a identidade de quem encontra Ele, muda a perspectiva e dá esperança de viver. E é precisamente isso que a gente encontra em todo o Evangelho. Cristo encontrando pessoas perdidas em seus caminhos. A mulher samaritana de João 4, sedenta de amor e de esperança, um dia no seu caminho buscando água, se depara com a graça e a sua vida é transformada. Nicodemos, no capítulo 13 de João, é um cara perdido na filosofia da religião, mas um dia, topado pela graça de Cristo, tem o coração e as suas inquietudes respondidas pela filosofia da vida. É esse que encontra Zaqueu perdido pela sedução do dinheiro, o cego limitado pela escuridão dos olhos, e cada um a quem Jesus encontra nos seus caminhos, ele vai transformando um a um, mostrando realmente que ele veio para dar sentido e vida. É por isso que, mais uma vez, a primeira dádiva que eu e você podemos celebrar aqui nessa noite é a dádiva de ter a Deus encontrando a gente no nosso caminho. Diferente do que muitos pensam, não é a gente que busca, é Jesus e encontra. Nós somos Cleopas e o outro, caminhando perdidos em nossas indagações, perdidos nos nossos questionamentos, até um dia que a graça sorrateiramente aparece atrás da gente e fala: o que é que vocês estão falando? Eu estava falando sobre comprar casa, sobre mudar o rumo, estava falando que você está perdido, mas a graça, pouco a pouco, vai soprando no teu ouvido, dizendo assim: ó, eu sou a razão da sua vida, eu sou a existência. E eu vou dizer, irmãos, essa é uma dádiva, porque somente quando o caminho da graça me encontra perdido, a minha alma começa a arder por aquilo que deve arder de fato. Somente quando ele me encontra, que meu caminho obscuro passa a se tornar um caminho de claridade, de luz. Só quando ele me encontra, a fuga vira reencontro, e aquilo que era derrota vira recomeço. Aquilo que era desalento vira brasa acesa no coração. E então a gente passa a ver a vida com outros olhos. E é essa, by the way, a segunda dádiva que eu encontro. A primeira dádiva é ser encontrado pela graça. A segunda dádiva que o Cristo ressuscitado oferece para a gente é a graça de ter os olhos de coração aberto, que não tem nada a ver com a faculdade de enxergar. Presta bem atenção, a segunda dádiva que Deus concede aos seus é poder enxergar com os olhos do coração, não com esses olhos naturais, fisiológicos, biológicos, não. É ver com o coração. Só que sabe qual é o problema? É que isso não é natural, é sobrenatural. Ver com os olhos do coração não é uma coisa normal. É preciso mesmo ser muito agraciado por Deus. E quanto a isso, vou dizer, até mesmo poetas que não são cristãos sabem disso. Há um poeta escritor francês chamado Antoine de Saint-Exupéry, que escreveu O Pequeno Príncipe. E ele chega a escrever que só se vê bem com os olhos do coração, porque aquilo que é essencial para a vida é invisível a estes olhos. E é interessante que alguém pode pensar agora: o pastor então vai dar uma de poeta aqui para a gente. Vai ficar discursando aqui poesia de Saint-Exupéry. Não. Paulo, o apóstolo Paulo, escreve algo muito parecido na sua oração à igreja de Éfeso. Para os Efésios, ele escreve o seguinte, eu quero ler capítulo 1, versos 18 e 19. Eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança nele e a incomparável grandeza do seu poder. Paulo está orando pela igreja em Éfeso, rogando a Deus: abra os olhos do coração deles, para que eles vejam essas coisas todas. Que coisas, pastor? De fato, queridos, eu poderia ter uma lista enorme de coisas essenciais que somente com os olhos do coração abertos a gente poderia ver. Porque a gente canta canções como essa, como cantamos aqui hoje: abra os olhos do meu coração. E é preciso mesmo ter os olhos do coração abertos para conseguir enxergar coisas que esse olho às vezes não vê. Dentre as muitas que eu poderia compartilhar, a primeira delas é ver a grandeza das coisas pequenas.
É preciso ter os olhos do coração iluminados para ver a beleza em coisas que a gente não vê ou vê como rotina. É preciso ter o coração aberto para ver a bondade, o favor, a misericórdia de Deus num voo do mandorinha, num prato de comida cada dia diante de nós. É preciso ter os olhos iluminados para entender a liberdade de poder caminhar nas ruas. É preciso ter os olhos iluminados para entender tantas outras miudezas que parecem coisas tão pequenas e insignificantes, mas que na verdade são expressões e gotas da misericórdia de Deus que se renova a cada dia na vida da gente. E eu vou dizer, esse é o problema, que a gente sofre de uma miopia espiritual, e sem esse toque da graça, a gente não vai ver coisas como esta no dia a dia, porque a gente simplesmente acha que elas são pequenas demais para serem celebradas. Ou então, às vezes, é só depois que a gente perde uma perna que a gente vai entender a dádiva de poder andar, simplesmente andar. Um dia desses eu fazia uma caminhada próximo da Grande Vive e vi um senhor do outro lado da rua, andando com isso, uma bengala, um esforço descomunal. E ele dizia, e gritou do outro lado: aproveita e ande bastante, porque isso é o que eu mais queria na vida. Irmãos, eu nunca andei com tanta dor no coração. Mas é assim, às vezes a gente só dá valor em pequenas coisas. Agradecer pelo andar, por poder segurar um garfo. Só quando a gente tem mal de Parkinson que a gente vai dar valor. Será que a gente não entende que precisa ser agraciado com esses olhos para celebrar coisas que às vezes a gente simplesmente toma como granted, como corriqueira? Do contrário, a gente acorda e não enxerga, respira e não agradece, recebe e nem percebe, passa a vida murmurando, com o coração cansado, amargurado, sempre sentindo falta de algo mais, sem nunca agradecer por tudo aquilo que a gente já tem. É preciso sim ter os olhos do coração agraciados, iluminados, também para ver a Deus nas estranhezas e nos estranhos dessa vida. E eu digo isso porque tem um amigo muito querido, o professor Luiz Saião, de São Paulo, conterrâneo, que diz que Deus quis que nós, crentes, fôssemos diferentes, mas tem crente que quer ser esquisito. Mas seja como for, a verdade é que muitas vezes Deus se revela na estranheza também. Deus se revela muitas vezes no anormal, no excêntrico, no bizarro. Deus às vezes quer se revelar no estranho, e é exatamente isso que acontece aqui com Cleopas e outro discípulo. Eles estão caminhando e não percebem o estranho que está ali com eles. Esse estranho era a própria figura de Deus engendrada no Filho, e eles não percebem. E eu pergunto a você, irmão e irmã, nesse mesmo sentido, quantas vezes Jesus tem desejado se revelar a mim e a você? Quantas vezes Deus tem querido falar com a gente através desse estranho que está do nosso lado? Quantas vezes Ele tem se aproximado e você não tem nem percebido? Quantas vezes a graça vem disfarçada através de um carteiro trazendo uma mensagem para você, de uma mensagem do WhatsApp? Quantas vezes através de uma criança dizendo uma frase simples que desarma o coração, Deus não está falando conosco? Quantas vezes uma pessoa comum que se senta do seu lado e sem saber ela é resposta de oração? Quantas vezes numa placa de trânsito, num atraso, num caminho interrompido, num encontro por acaso, que não foi por acaso, era a graça de Deus querendo se revelar. Aleluia. Um telefonema esperado, uma mensagem, uma frase solta no ar. E Deus dizendo: sou eu, querendo o tempo todo falar com você. É preciso ter os olhos do coração iluminado para ver a grandeza das coisas pequenas, para ver Deus nas estranhezas e nos estranhos. Sobretudo, é preciso ter os olhos do coração iluminado para ver além das contingências, além daquilo que os olhos naturais veem. Eu digo isso porque, às vezes, com os nossos olhos, nós não conseguimos ver o que está por detrás destas realidades. Para além das contingências, só o coração pode ver, só essa graça. Do contrário, a gente sofre dessa miopia que mostra para a gente só aquilo que está perto, só o imediato. Só aquilo que a gente pode alcançar, o que está acontecendo agora. E isso me faz lembrar uma história bíblica
registrada em 2 de Reis, capítulo 6, versos 8 ao 17. Talvez vocês conheçam a história de Eliseu diante dos ataques do rei sírio Ben-Hadad. Ben-Hadad atacava constantemente a Israel, mas Deus falava através do profeta Eliseu. E toda vez que Ben-Hadad tentava atacar Israel, Deus revelava aquele que conseguia ver com os olhos do coração. Eliseu levava ao rei de Israel, que se protegia dos ataques, e todo ataque do inimigo era frustrado. Ben-Hadad ia atacar, Eliseu ouvia da parte de Deus, falava com o rei, os planos eram interrompidos. Até que um dia alguém disse para Ben-Hadad: o problema seu não é o rei de Israel. O teu problema é um profetinha que tem lá, que revela tudo, recebe toda a revelação. E nesse dia então Ben-Hadad disse: já sei, ao invés de atacar Israel, vou mandar toda a minha tropa para Dotã, a cidade onde está Eliseu. E ele envia todo o seu exército na madrugada para atacar e acabar com Eliseu. Imagine vocês, o texto bíblico de 2 de Reis diz que o exército vai em peso e monta toda aquela artilharia diante da casa de Eliseu. Na manhã seguinte, o servo de Eliseu, imagino eu, vai lá e abre a janela da casa. Imagina o susto, ver uma tropa de 5.000 homens assim na janela. O servo abre e quase que fecha. Isso é coisa, fruto da minha imaginação, tá? Ele abre e diz: meu Deus, olha o exército inimigo. Eu vou ler o texto para vocês. A hora que ele abre, ele diz para Eliseu: ai, meu Senhor, o que é que nós faremos agora? Olha o que Eliseu ora: não temas, porque maior e mais são os que estão conosco do que estão com eles. Senhor, eu te peço, abra os olhos dele para que ele veja. E o verso 17 diz: então o Senhor abriu os olhos dele, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Oh, glória a Deus. Se você ainda não entender essa mensagem, eu vou traduzi-la para você. Essa é a minha oração. Que nessa Páscoa o Senhor possa dar a você a capacidade de ver com os olhos do coração aquilo que está para além das contingências. Amém, Jesus. Porque os teus olhos olham a realidade, mas você não entende que há um propósito muito maior por detrás disso. Aleluia. É preciso que os olhos do coração sejam iluminados para que a gente veja o poder de Deus por detrás de cada probleminha que se coloca no nosso caminho. Amém, Jesus. Paulo, inclusive, usa um termo grego aqui muito poderoso, uperbaló, a grandeza do poder. Ele diz: eu oro para a igreja de Efésios, para que os olhos de vocês vejam a grandeza do poder, aquilo que está para além, aquilo que vai muito a mais daquilo que você possa imaginar ou pensar. Esse é o poder de Deus que está sobre a tua vida também hoje. Aleluia. Glória Eu a oro Deus. para que você possa ver com os olhos do coração tudo aquilo que o Senhor tem para você. Porque só quando os olhos do teu coração forem abertos, a gente deixará de chamar fim aquilo que Deus chama de processo. Amém. Só quando os olhos do nosso coração estiverem abertos, nós deixaremos de chamar perda aquilo que o Senhor chama de preparo. Aquilo que a gente chama de atraso, está demorando muito. O Senhor diz: só não está na hora ainda do meu propósito acontecer. Eu oro para que os olhos do coração de cada um de nós sejam iluminados. E a terceira e última dádiva que o Cristo ressuscitado oferece para a gente é dar-nos a consciência de que só Ele, o Senhor dos céus, da terra, Todo-Poderoso, tem a última palavra. E eu digo isso porque quando eu olho para esse texto, eu convido você uma vez mais a revisitar a cena que nós acabamos de ler. Imagina esses dois camaradas no caminho de Emaús, conversando um com o outro. E o que eles estão falando é a realidade. Eles estão narrando toda a sua decepção. Eles estão tendo um momento de catarse, de vomitar ali toda a sua tristeza, um para com o outro, da sua decepção. E agora Jesus ressuscitado aparece, e o texto interessantemente diz que Jesus entra na brincadeira e pergunta para eles: o que é que vocês estão falando?
E nesse momento, imagino eu que eles estão muito indignados, achando que Jesus é um ET, é um estranho. Sério mesmo? Que você é o único aqui em Jerusalém que não sabe das coisas que estão se falando? Trazendo para os nossos dias, é como se eles perguntassem para Jesus: Really, man? Você não tem Facebook e Instagram? Sério mesmo que você não lê as notícias, não? Você não está acompanhando o noticiário? Você é o único daqui que não está acompanhando o que está se falando? E Jesus parece gostar da brincadeira e ainda pergunta: quais? Às vezes Jesus parece ter um senso de humor. Que coisas? E nesse momento de uma simples indignação, parece que agora os caras estão quase que enorrados, como diriam os hispanos. Eles estão revoltados. Porque eles olham talvez para esse estranho dizendo: não, você não acompanhou a notícia em primeira página de sexta-feira passada? Estava escrito em letras garrafais: morre Jesus o Nazareno, rei dos judeus. Meteram uma placa em cima da cruz dele, INRI, Jesus Nazarenos, Rex Iodarum. É a forma que os romanos ainda diziam como que ele foi castigado e por que ele estava lá, porque ele se fez passar como rei. Você não leu a reportagem não de sexta-feira? E acaso não leu também o que saiu ontem nos noticiários de primeira edição do sábado? Mataram o Cristo, o rei dos judeus. Ele nem reagiu, silêncio total. E hoje, dá uma olhada, hoje já é domingo. Eles dizem para Jesus: é domingo e a notícia saiu, já é o terceiro dia. E nada aconteceu, nada mudou. E é nesse momento, irmãos, que Jesus então começa a dizer a eles o que deles se encontrava nas Escrituras, começando por Moisés. Eu imagino que Jesus tenha mencionado para esses dois camaradas, Gênesis 3,15, a semente que pisaria na cabeça da serpente. Jesus deve ter falado para eles sobre Êxodo 12, o Cordeiro Pascal, tipologia perfeita do Cordeiro Redentor. Levítico 18, dia da expiação. Jesus salta para os profetas, deve ter falado para eles sobre Isaías 11, o renovo de Jessé, o rei justo. Jeremias 31, a nova aliança. Jesus falou para eles sobre Daniel 7, o filho do homem recebendo o domínio eterno. Jesus fala sobre Miqueias 5, governante que viria de Belém. Jesus fala sobre Zacarias 9, o rei humilde que entra em Jerusalém. Fala sobre Salmo 2, o ungido Messias. Salmo 110, o Messias, rei e sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E nesse momento eles chegam na aldeia. E quando eles chegam lá, o coração dos caras estão pegando fogo. As Escrituras lhes abriu o entendimento. E eles pedem para Jesus: fica mais um pouquinho só. Não vai embora não, continua falando, porque agora tudo faz sentido. Realmente todos esses textos convinha que ele padecesse. E é só nesse momento que eles recebem a terceira dádiva. Entenderam que tudo que eles estavam falando, de sexta até domingo pela manhã, não era mentira. Só que a notícia não estava atualizada. O que eles ouviram na sexta-feira era verdade. Cristo foi crucificado. Sábado era verdade. O silêncio era total. Ninguém ouviu mais uma palavra. Domingo pela manhã, eles não sabiam nada. Mas o que Jesus estava dizendo para eles ali, através de todas essas palavras de Moisés, dos profetas, é: amanhã pela manhã vai sair uma nova notícia. Vocês não sabem, mas amanhã pela manhã a notícia é: ó morte, onde está a tua vitória? Ninguém pôde deter o Cristo e aquilo que ele prometeu. Glória a Deus. O que Jesus estava mostrando para eles é: vocês estão olhando a realidade até agora, mas a última palavra pertence a Deus. Aleluia. Isso tem muito a ver comigo e com você. Essa mensagem é para você e para mim, porque pode acontecer de que os nossos olhos estejam atualizados até o momento, mas essa não é a última palavra. Porque a última palavra vem daquele que é o alfa e o ômega, Aleluia. o princípio e o fim.
Aquele que domina todas as coisas, aquele que tem a última palavra. Amém, Jesus. Só então eles entenderam aquilo que Paulo escreve aos Coríntios: ó morte, onde está o teu aguilhão, inferno, onde está a tua vitória? Isso significa exatamente que o Senhor é o único que tem a palavra final. Pode ser que os médicos tenham dado um diagnóstico para você, mas até que o médico dos médicos dê a última palavra, ainda não é a palavra final. Aleluia, glória a Deus. Pode ser que todos os expertos em economia digam para você que a coisa vai mal, mas essa ainda não é a palavra final daquele que tem o poder na mão. Amém. Pode ser que todos digam para você: essa embarcação não vai chegar lá. Mas enquanto o Senhor que está no barco não disser, vai chegar, ainda não é o final. Amém. Eu vim aqui hoje para profetizar a você, na sua vida, uma palavra de Deus. Dê ouvidos à voz do Senhor. Amém, Jesus. Deixe Ele transformar a sua alma, o seu coração, que Ele te dê a consciência de que a palavra última e final pertence a Ele, que só Ele sabe, que só Ele tem o poder, de que nem mesmo a morte teve poder de obstruir a vontade, o propósito de Deus. E aquilo que Deus tem para a sua vida, o Senhor cumprirá. Amém, Jesus. O profeta Isaías, e com isso eu termino, diz assim o Senhor através do profeta: desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Sou eu quem digo, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. Dele é a última palavra, e a Ele seja a honra e a glória, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Deus te abençoe, feliz Páscoa. Amém. Feliz ressurreição de Cristo Jesus. Amém. Porque Ele vive, nós vivemos também.